Olá, boa noite. Como prometido no grupo Licantropia Lobisomens, Mistérios e Relatos. Hoje vou contar um relato que aconteceu em minha família alguns anos atrás. Não vou citar nomes para evitar constrangimentos das pessoas envolvidas, mas isso de fato ocorreu com um tio meu. Se algum familiar escutar, saberá de quem eu estou falando, mas como não irei dar nome aos personagens, então não haverá problema em contar. Então, vamos lá. Essa história sempre foi contada por minha mãe e meus tios, mas nunca pelo protagonista, que no caso foi meu tio. Ele ficou muito perturbado com o ocorrido por um bom tempo, e o mesmo nunca tocou no assunto com ninguém. E minha mãe nos disse que depois disso, ele nunca mais foi a mesma pessoa, e que quando chegava na época em que tudo aconteceu, ele sempre ficava muito nervoso. E então, devido a isso, nunca tocava assunto, ou até mesmo contava em histórias de lobisomem com ele por respeito. Mas depois de muitos anos, quando fiquei adulto, minha tia nos chamou, resolveu contar tudo, o que ocorreu, e deixou nosso tio traumatizado. Ela disse que tudo aconteceu de repente. Na época, eles moravam no bairro Navegantes, que fica em Porto Alegre, e há muito tempo os moradores do bairro estavam tendo baixa em suas criações, e tentavam descobrir de toda forma qual animal estava sendo responsável por isso. Rumores que havia um bicho que estava invadindo em seus galinheiros, acabando com suas galinhas, mas ninguém sabia o que era. Então passou-se os dias, em um fim tarde, quando escureceu, lá por volta das 8 da noite, meu tio estava cortando lenha para seu fogão a lenha, quando ouviu vindo em direção à sua casa um trotar muito rápido, parecido como os cavalos fazem ao correr. Ele pensou que fosse algum vizinho passando a galope pela estrada. Mas logo ele começou a ouvir minha tia gritando de pavor, com muito medo, pedindo socorro. Ele sai correndo para ver o que estava acontecendo, e ao chegar, ele viu uma criatura grande, orelhuda, pelos preto, com olhos vermelhos como brasa ardente. Não era um lobo, não era um homem, mas uma mistura dos dois. Como a porta estava aberta, ele veio em direção a ela como se quisesse entrar. Foi quando meu tio pegou o facão que estava em sua cintura e partiu para cima dela. Quando meu tio golpeava a criatura com seu facão, o bicho se esquivava. Dos golpes passavam próximo dele que não o atingiam. A bagunça foi tanta que chamou a atenção da vizinhança. Com isso, vizinhos, vendo que se tratava, se armaram com porrete, foices e que achavam, e entraram na briga para ajudar meu tio a pegar o bicho, e pelo motivo o mesmo estava atacando seus animais. E vendo que se tratava de um animal sinistro que nunca ninguém tinha visto, cercaram a criatura para capturá-la ou até mesmo dar uma boa surra no bicho. Encurralado, o bicho deu um salto tão alto e veloz que saiu do cerco sem esforço algum, e então os moradores, na tentativa de golpear com paus, voices e outras ferramentas usadas como armas, foram para cima do bicho. Mas ninguém conseguia atingi-lo por causa de sua agilidade. Aquele ser não tinha nenhum medo dos presentes ali, os encarando fixamente com seus olhos cheios de ódio, que refletiam a pouca luz do local. E então a criatura desistiu, se virou e saiu correndo, batendo suas orelhas enormes uma na outra. Os homens partiram atrás dela, mas como ele era muito rápida, ninguém conseguia alcançá-la. Os homens, um a um, começaram a se cansar, e então começaram a desistir de perseguir a criatura. Mas meu tio não. Continuou a persegui-lo até amanhecer o dia, mas logo ela sumiu em meio à mata. Meu tio voltou para casa quando sol já estava alto. Minha tia disse que depois disso, durante muito tempo, ele não conseguia mais dormir. À noite tinha pesadelos. Sempre ficava preocupado que o bicho voltasse e tentasse atacar novamente sua criação e sua casa. Mas a criatura nunca mais voltou. Minha tia afirma até hoje que era um lobisomem, que deveria ser alguém de passagem que infelizmente estava por ali cumprindo sua sina e que partiu para outro local. Essas coisas existem. Tem quem acredite no sobrenatural, outros não, mas nós de nossa família acreditamos e respeitamos. Obrigado ao Licantropia por narrar meu relato. Boa noite a todos.